o inglês para mim sempre foi uma frustração na carreira em si. Eu já gastei fortunas com aulas de inglês e nunca me sentia totalmente preparado, sabe? Nunca me sentia fluente ou proficiente no inglês. E, o que, e de uns tempos para cá, o que eu coloquei na cabeça era que eu tinha que tentar, primeiro, com essa alta de trabalho remoto, conseguir um trampo remoto para alguma empresa americana ou qualquer outra empresa que falasse inglês, né? Que são praticamente todas, né? Mesmo que não seja de um país de língua inglesa, as empresas geralmente que são multiculturais, que são globais, elas falam inglês majoritariamente. Então, de uns 2 anos para cá, eu comecei a procurar vagas remotas para trabalhar com a língua inglesa. Porém, nesse estilo de trabalho remoto, era majoritariamente assíncrono, então a gente se comunicava basicamente por texto. Então, até aí estava confortável. Foi então que eu consegui um emprego na Number 8, que é uma outsourcing, é uma empresa que terceiriza desenvolvedores para clientes do mundo inteiro. E eu tive um choque quando eu tive meu primeiro contato com nativos, né? Nativos de língua inglesa. Pessoas nova-iorquinas que têm um sotaque super forte, com gírias, com jargões muito diferente do que a gente aprende na escola de inglês aqui, né? Até mesmo com professor de inglês nativo, a gente não tem esse contato real da língua inglesa, né? É super legal o fato do inglês, que a gente fica super, sim, caramba, eu preciso falar o inglês avançado que os professores falam. E o que eu tenho visto é muito o contrário. É tipo assim, a gente fica, eu acho que a gente até brinca aqui entre os brasileiros que inglês avançado é coisa que brasileiro inventou. Porque aqui, cara, tipo, um dos meus melhores amigos aqui, ele é da Bielorrússia. E, tipo, cara, ele sofre com inglês. Sofre muito. Tanto que logo que a gente se conheceu, eu falei assim, cara, eu também não sei algumas coisas. E vamos fazer o seguinte, vamos normalizar, pegar o Google Translator e você escreve em russo para mim e eu traduzo e eu escrevo em português se eu não souber e a gente traduz para russo, traduz para inglês e vamos que vamos. Então acho que o negócio que a gente fica muito frustrado no processo é que a gente fica tão focado, tipo, meu Deus, se eu não tiver o inglês perfeito, eu não vou conseguir. E o que a galera se importa aqui é que você consiga se comunicar. Então, se comunicou, tá valendo. Tipo, até a forma que eles ensinam a língua é diferente. Tipo, eu tô estudando holandês, cara, não tem nada a ver com o que a gente aprende inglês. Você imagina aqui na Alemanha, cara, é complicado também. Eu tô fazendo aula, barreira é bem difícil, cara, pra você ir em qualquer lugar, assim. Eu tô morando perto de Berlim e aqui fala menos inglês nas ruas, mas assim, era esse meu objetivo, né? Então, agora é aprender e se virar, cara. Então, eu botei na cabeça, bom, eu preciso aprender, tô fazendo aula. Quando eu não consigo entender nada, peço para a pessoa falar devagar. Quando eu não consigo falar nem assim entender, aí eu peço para usar o Google Translate. Ou então aqui tem um aplicativo chamado Diplo, que ele é daqui da Alemanha e está ficando bem popular. Ele traduz com muito, muito melhor assim que vários outros aplicativos e a galera está usando muito aqui. Então, assim, a barreira é de fato um grande. Desculpa, a barreira, né? O idioma é uma grande barreira e complica muito a vida, mas tem várias pessoas em volta de você com o mesmo problema. Então você se sente mais em casa, né? Você olha para o lado, tem dois, três na mesma situação. Depende É de onde isso. você tá, né? Depende muito da É, cidade. Isso é muito exatamente. real. Isso é muito real aqui no Canadá, principalmente porque
um país de imigrante, né? Então, por exemplo, eu estou num shopping, estou ouvindo francês daqui, espanhol daqui, estou ouvindo alguém falando em russo lá atrás, inglês ali, um brasileiro ali, porque sempre tem brasileiro. Então, esse negócio de querer esperar o inglês ficar perfeito para dar o seu primeiro movimento é um negócio que a gente tem que tirar da cabeça, né? Não, porque a gente está aprendendo a língua do outro país, a gente está se esforçando para falar a língua do outro e ele vai também se esforçar para entender a gente. Então, não tem essa de que tem que ter o inglês perfeito, a fluência perfeita, saber falar todos os phrasal verbs, todos os as gírias que fala na região, porque é impossível. Na verdade, é o contrário. Às vezes, se você sabe o tal do inglês avançado, muitas vezes você tem que dar uma esquecida nele e simplificar o que você está tentando falar, porque a outra pessoa não sabe. Então, isso acontece bastante. E até o caso do André, eu já fui várias vezes para a Alemanha, principalmente no interior, porque a sede da Adidas é numa cidadezinha mais pro meio da Alemanha ali. E, cara, com o alemão é bem difícil. Eles não têm muita vontade no interior de falar inglês, mas na Holanda é o contrário, pelo menos em Amsterdã. Para eles, na verdade, muitas vezes você tem quase que implorar, tipo, por favor, não troque para o inglês, eu quero treinar holandês. E, tipo, como Amsterdã é uma cidade tipo, muito turística e que tem muito expatriado, quem sai do seu país para morar em outro lugar, né? Sim, sim. Como tem muito, o padrão deles é mudar. É tipo assim, cê viu que você tá começando a enroscar, falou alguma coisinha ali fora da entonação correta, eles já viram pro inglês, e aí você tem que quase que implorar, tipo, por favor, não vire pro inglês, eu quero treinar. Exato. A Alemanha é isso mais difícil, é o inverso. Dificilmente você vai conseguir, assim, em volta das grandes cidades, não vai conseguir falar inglês. Bem difícil. Esse é um dos pontos, porque se você for morar em Berlim mesmo, você vai ter que pagar um aluguel bem mais alto, né? Então, lá você vai conseguir um pouco mais de inglês, só que não é em toda a região de Berlim, é mais no centro mesmo. Só que você paga um preço por isso, né? Eu prefiro, é mais barato fazer aula de alemão. Boa. É muito interessante, assim, vocês trazerem esses pontos, porque eu vivo comentando disso com alguns amigos meus, assim, talvez nem sejam da área tal, e aí a galera pergunta, pô, tipo, já foi lá pra fora, tudo mais, e como que é a questão do inglês, assim, e eu sempre repito a história que quando eu tive a oportunidade de ir lá pra Outconf em 2017, que foi a primeira vez que eu tive a experiência de uma viagem internacional, assim, para os Estados Unidos, cara, que nem o Will comentou, pô, fiz aquele curso, 5 anos e um Wizard, fiz aulas particulares e tudo mais. E, cara, quando eu cheguei no aeroporto, assim, eu já levei um choque, assim, que eu falei, mano, eu não sei nada, tá ligado? Quando você vai passar pela imigração ali, você, pô, sabe o verbo to be, assim, mas não é isso que é a realidade, tá ligado? E eu falei, putz, ferrou, assim. E, cara, foi muito interessante porque, assim, esse tempo que eu fiquei lá é bom porque daí você começa a criar aquela confiança mesmo de se falar inglês, enquanto você não tem isso, tem uma barreira assim grande entre o que você aprendeu aqui, o que você está confortável falar aqui, até você tipo começar a ter contatos reais. Para mim teve tipo um game changer muito grande assim nessa parte. E a partir daí realmente eu comecei a falar, pô, eu preciso aprender o inglês real assim, não o inglês de wizard, tá ligado? Porque assim, é dessas escolas, porque não, tipo, não é isso assim, saca? Tipo, aprender um pouquinho de expressões assim no geral, mas assim, é interessante vocês comentarem esse ponto de não precisar ter o inglês perfeito, assim, que é o que eu vejo muita galera pensando, assim, fala, pô, enquanto eu não tiver o inglês top, assim, eu nem vou viajar. E assim, quando que você vai
se autodedicar, né, ou se autotitular um inglês perfeito, assim, saca? Tipo, então tem essa, o que eu sempre comento é, você precisa se expor à situação, assim mesmo, saca? Pra você entender ali, tipo, como tá seu inglês, e se não tiver bom, não tem problema, você consegue se expressar, você consegue mostrar, apontar coisas, assim, saca? E esses pontos que vocês trouxeram, tanto de culturas que são um pouco mais amigáveis quanto a isso, é ótimo, assim, e as que não são também. Acho que, assim, não é a situação totalmente perdida, assim, mas eu acho que faz muito sentido a galera parar de pensar que, pô, inglês é inglês perfeito. Até mesmo, pô, quando a gente fala de que, vou dar uma toque em inglês, alguma coisa assim, cara, você não precisa ter o inglês 100% afiado, tá ligado? Vai lá e faz a toque e pronto, assim, melhor feito do que perfeito, assim, é sempre que eu comento, assim, então se expõe esses desafios que eu acho que faz mais sentido.